Pastor Isaías Júnior, você pode dar um aplauso ao Senhor? A paz de Cristo, igreja. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. E que bom que você está nessa manhã na escola dominical. Eu particularmente amo a EBD, e eu sei que se você está aqui hoje, você também ama a EBD, porque precisamos aprender. Ninguém nasce sabendo, tudo nós aprendemos na nossa vida, e a cada domingo de manhã tem sido uma grande bênção para nós aprender um pouco mais da sua palavra. Eu hoje quero agradecer a Deus também por uma bênção que nós recebemos, e quero agradecer a presença aqui do seu Osório, da dona Raquel, pessoas que nos ajudaram, que nos acompanharam. Deus nessa pandemia também resolveu nos abençoar, e Deus nos concedeu um apartamento, para a honra e glória do nome do Senhor. Você pode aplaudir a Jesus aí? E nessa manhã, as pessoas que colaboraram conosco, que foram os corretores, durante todo o processo, estiveram conosco ali várias vezes, fazendo a intermediação. Deus colocou no meu coração convidá-los para conhecer nossa igreja, e eles hoje estão aqui, sentados aqui na primeira fileira. Eu queria que você desse um aplauso a Jesus pela vida do seu Osório, da dona Raquel. Que Deus abençoe, que vocês sejam impactados pela presença do Espírito Santo que está nesse lugar. Amém? Nós hoje vamos estudar a lição de número 11, lição que fala do profeta Ageu. Você já pode pegar a sua revista, já pode abrir. Quem está sem a revista, abra a sua Bíblia no livro do profeta Ageu. O livro do profeta Ageu é um livro bem pequenininho, e eu pretendo ler o livro todo hoje de manhã aqui. É forte, irmão. Escola dominical tem que ler a Bíblia, tem ou não tem? Só não vou colocar de pé igual o pastor Bruno, mas vamos ler aqui os capítulos do profeta Ageu. Então, Ageu é o primeiro dos 3 livros pós-exílicos. A gente já estudou isso. Os profetas menores, eles se dividem em pré-exílicos e pós-exílicos. Quais são os profetas pré-exílicos? Aqueles que profetizaram antes da tomada de Israel pela Babilônia, antes que o povo fosse levado cativo. Os pós-exílicos profetizaram após o retorno. Israel ficou 70 anos na Babilônia, e após o retorno, que é o contexto do livro de Esdras e Neemias, que falam do retorno do povo da Babilônia, nós temos 3 profetas pós-exílicos. Quais são eles? Ageu, Zacarias e Malaquias. Então hoje nós estamos iniciando o estudo dos profetas pós-exílicos. Durante o trimestre, se você olhar o índice, nós estudamos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. Hoje é Ageu, domingo que vem Zacarias e no último Malaquias. E todos esses são profetas. Eu queria que você abrisse a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, porque eu quero destacar a missão do profeta. Por que que Deus envia profetas para falar com o seu povo? Por que que Deus envia homens e mulheres para avisar, para mostrar o caminho? Qual é a vontade de Deus? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, na versão corrigida, que a maioria das pessoas tem, diz assim: mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, se você puder, marque na sua Bíblia: edificação, exortação e consolação. Na versão NVI, o mesmo versículo diz assim: mas quem profetiza o faz para edificação, de novo, no lugar de exortação tem encorajamento e consolação.
Então tem gente que tem dúvida acerca do que significa exortação. Exortação é encorajar. Então o profeta, ele edifica, ele encoraja e ele consola. Na versão NVT, uma versão que eu já citei aqui, se chama Nova Versão Transformadora, o mesmo texto diz assim: aquele que profetiza, fortalece, anima e conforta. E aí eu aprendo mais uma: edificar é fortalecer, exortar é encorajar e animar, e consolar é confortar. Eu quero dizer para vocês que nós estamos estudando acerca dos profetas, porque Deus nos chamou nesse tempo para ser profeta na terra e ajudar a quem precisa, fortalecendo, encorajando, animando e confortando. Eu e você somos profetas de Deus. E tudo aquilo que nós aprendemos aqui na escola bíblica dominical não é apenas para que fique como nosso conhecimento, mas é para que nós coloquemos em prática. E nesse trimestre, estudando sobre profetas, precisamos profetizar aqueles que Deus tem colocado em nosso caminho. O profeta Ageu, ele fala sobre valores, princípios e prioridades. Ageu nos leva a refletir acerca da nossa vida. Ageu nos faz pensar quais são os nossos valores como cristãos. Nos faz pensar sobre os princípios do reino de Deus. E também nos leva a refletir sobre quais têm sido as nossas prioridades na vida. O contexto de Ageu, como eu já disse, é o retorno do povo para Israel. Israel havia sido destruída pela Babilônia. O povo, o templo de Israel, construído por Salomão, havia sido totalmente destruído. As cidades estavam destruídas, os muros da cidade estavam destruídos, e o povo tinha que reconstruir. Então Ageu fala de reconstrução. O título da lição é: Ageu, chegou o tempo de reconstruir. E eu quero profetizar na vida de pessoas aqui que chegou o tempo de reconstruir aquilo que foi destruído pelo inimigo no passado. Ageu fala de reconstrução. E Deus envia esse profeta para encorajar o povo. Deus envia esse profeta para mostrar ao povo o caminho certo da reconstrução, porque às vezes a gente quer reconstruir alguma coisa, mas queremos fazer do nosso jeito não funciona. Para reconstruir e dar certo, tem que ser do jeito de Deus, e Ele nos ensina por meio dos seus profetas e por meio da sua palavra. Ageu é isso. Ageu é instrução para reconstrução. E o livro de Ageu, o livro do profeta Ageu, ele dura um tempo pequenininho, irmão. Muito pequeno. Abre aí a sua Bíblia em Ageu de novo. Vamos lá. Você já aprendeu a mexer, né? Para lá e para cá. Abre aí no profeta Ageu. Vou pedir um dos obreiros, se puder, consiga aqui 2 Bíblias para os visitantes que estão aqui na frente, para que eles possam acompanhar. O livro do profeta Ageu, quantos capítulos tem, você já achou? 2 capítulos apenas. Olha o versículo de número 1, diz: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Primeiro dia do 6º mês. Agora olha o versículo 15. Ageu 1. Versículo 15, no dia 24 do 6º mês. Então, começou no dia 1º do 6º mês, no versículo 15 estava em que dia? 24 do mesmo mês. Vai para Ageu 2:1 agora. No dia 21 do 7º mês. Passou quantos meses? 1 mês. Ageu 2:10. No dia 24
do 9º mês. Começou no 6º, passou pelo 7º e agora está no 9º mês. Ageu 2:20, a palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez no dia 24 do 9º mês. Quantos meses tem aí mais ou menos? 3, 4 meses. É o tempo da profecia de Ageu. Ageu profetizou entre 3 e 4 meses. Nessa versão NVT, ela atualiza os meses de acordo com o calendário de Israel para o nosso calendário. E ela diz assim, ó, no versículo 1, no dia 29 de agosto do 2º ano do reinado de Dario. Dia 29 de agosto é o do versículo 1. No versículo 15 do capítulo 1, no dia 21 de setembro. No versículo 1 do capítulo 2, em 17 de outubro. Em 2:10, 18 de dezembro. E 2:20, 18 de dezembro. Então ele começou a profetizar em agosto e profetizou até dezembro. Eu queria destacar essa cronologia para você compreender melhor o livro de Ageu. É um livro curto, em que Ageu profetizou num pequeno espaço de tempo. Durante 4 meses Ageu profetizou. O que me chama muita atenção no livro de Ageu é que, embora o livro tenha sido pequeno, embora Ageu tenha profetizado pouco, o povo ouviu a voz de Deus por intermédio da profecia de Ageu. E a vontade de Deus se cumpre na vida daquele povo. Eu vou na revista agora, o tópico 1, quem está com a revista é o nosso livro didático, né? Nós que somos professores, a revista é o nosso livro didático. Inclusive, quero alertar os pais dos adolescentes, que nós iniciamos uma prática, não vou fazer aqui no templo não, tá, pastor? Mas com os adolescentes nós iniciamos uma prática. Eles agora estão recebendo sempre um questionário de perguntas acerca da próxima lição. Então, quem é pai de adolescente, fica ligado aí. Porque hoje, no final da aula, eles vão receber um questionário, não da aula de hoje, da aula de domingo que vem. Por quê? Para durante a semana ler a revista, estudar a Bíblia, responder as perguntas. E aqueles que se destacarem serão presenteados. Por que eu estou falando isso? Porque é importante que nós leiamos a revista. A nossa revista, no tópico 1, tem 4 subtópicos. Deixa eu pegar aqui a minha também, para abrir igualzinha de vocês. 4 subtópicos no tópico 1. Olha aí. Primeiro subtópico. O primeiro oráculo, viu aí? Segundo subtópico, o segundo oráculo. Terceiro oráculo. Quarto oráculo. Pastor, o que é esse negócio de oráculo? Em misericórdia. Virou o que agora aqui, pastor? Negócio de oráculo. Irmão, oráculos são as profecias, só isso. Então você pode escrever aí do lado, primeira profecia, segunda profecia, terceira profecia e quarta profecia. Ageu tem quantas profecias? 4 profecias. E nós vamos nos orientar com essas profecias. Eu vou correr porque o tempo não está me esperando. Então, na Bíblia, primeira profecia de Ageu, eu vou estudar tudo que está na lição, só que eu vou me orientar pela Bíblia, pelas profecias. No tópico 2, ele fala da primeira profecia e da segunda. No tópico 3, ele fala da segunda e fala da quarta, tá? Primeira profecia, Ageu 2, de 1 a 4. Pega a Bíblia agora. Ageu 2, de 1 a 4. Vamos ler a Bíblia. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Falei 2? Capítulo 1, perdão. Estou começando pelo primeiro. Desculpe. Ageu 1, de 2 a 4. Primeira profecia do profeta Ageu.
Ageu questiona o povo, Deus manda Ageu questionar o povo. Vocês estão querendo morar em casas bonitas, eu li numa versão mais fácil de entender, enquanto a minha casa continua destruída. O que eu aprendo aqui? Deus precisa ser prioridade nas nossas vidas. Já ouvimos essa palavra hoje aqui desde o louvor. Não combinamos nada, mas Deus combinou. Desde o louvor, a palavra de oferta, Deus está falando conosco que Ele precisa ser prioridade. Continuando, versículo 5. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Versões tradicionais dizem num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. E aí vem a ordem, grifem esse texto: subam o monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre nele, e nele seja glorificado. Vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. Por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Irmão, se é verdade que quando priorizamos o reino, Deus nos supre de todas as necessidades, a premissa contrária também é verdadeira. É porque muitas vezes nós só queremos ouvir o lado bom. A gente só lê as bênçãos de Deuteronômio 28, as maldições a gente não quer nem olhar. Mas a grande verdade é que toda moeda tem os dois lados. Da mesma forma que a bênção de Deus está sobre aquele que prioriza o seu reino, aquele que não prioriza está debaixo de maldições. E esse povo teve que aprender. Por que os profetas de Deus ensinam? Por que a palavra de Deus registra? Para que nós não estejamos enganados, para que nós conheçamos a verdade e possamos usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nós, porque o nosso Deus é um Deus bom, o nosso Deus é abençoador, galardoador daqueles que o buscam, mas precisamos compreender os seus princípios. E nessa manhã, estamos aprendendo um princípio do Senhor. Versículo 12, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, seu Deus, enviara, e o povo temeu ao Senhor. Versículo 13, então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Dá um glória a Deus aí, dá? Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no dia 24 do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario. Que bom, irmão, que bom.
Como é bom quando o povo ouve a voz de Deus. Como é bom quando o povo reconhece a instrução de Deus. Como é bom quando nós colocamos em prática aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, porque certamente quando fazemos isso, o Senhor declara lá dos céus: eu estou com vocês. É vitória para a nossa vida, irmão. Como eu disse, o profeta Ageu foi bem sucedido, o povo entendeu a sua mensagem, colocou a mão na massa e começou a trabalhar na reconstrução do templo. Aqui, Ageu fala de algo específico, que é a reconstrução da casa de Deus, mas para nós hoje, essa mensagem se refere à nossa vida com Deus, ao nosso relacionamento com Deus, à nossa intimidade com Deus, à nossa dedicação ao reino de Deus e aos seus princípios. Que a sua vida seja reconstruída, que a sua casa seja reconstruída, que a sua intimidade com Deus seja reconstruída, que a sua saúde seja reconstruída, que a sua vida financeira seja reconstruída, que o seu ministério seja reconstruído. Ageu fala de reconstrução. Segunda profecia. Segunda profecia começa no capítulo 2. Se você olhar a divisão das profecias, toda a primeira profecia está no capítulo 1. No capítulo 2 temos 3 profecias. A segunda profecia fala sobre o novo de Deus e fala sobre a glória maior. É uma profecia lindíssima. Ageu capítulo 2, versículo 1, olha para a sua Bíblia. Como eu disse, leremos o livro de Ageu todo hoje, irmão. Não é difícil, não. No dia 21 do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo o seguinte: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora. O povo estava reconstruindo o templo, só que o templo de Salomão, que foi destruído pela Babilônia, meu irmão, o templo de Salomão era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E agora você imagina um povo que retorna de um cativeiro de 70 anos, um povo ainda desorganizado e tem que reconstruir. Só que nesse povo, dizem os historiadores, os teólogos, os estudiosos da história da Bíblia, que havia ainda gente que tinha ido para o cativeiro muito jovem, 70 anos, já estava mais velho, claro, né? Mas que tinha visto, por isso que ele pergunta: quem de vocês viu este templo no primeiro esplendor? Havia ali pessoas que contemplaram a glória do primeiro templo, e não era pouco não. Se você quiser, vai lá em Reis e Crônicas e olha a história da construção do templo de Salomão. Todo mundo sabe, quem conhece a Bíblia. Então o povo estava se questionando, e aí vem no versículo 4, coragem, Zorobabel, olha aí na Bíblia, declara o Senhor, corram, coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês. Declara o Senhor dos exércitos: esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. O meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Dá um glória a Deus aí, irmão. Coragem. Você já entendeu qual é a reconstrução que Deus está operando na sua vida hoje? Você já identificou onde Deus precisa agir
dentro da sua casa, dentro do seu coração, no seu ministério para o qual o Senhor te chamou. E a palavra de Deus para você hoje é coragem. Não é fácil. Quem trabalha com obra, cadê o Márcio? Está por aí? Essa semana eu estava falando com o Márcio. É mais fácil construir do que reconstruir. É mais fácil construir do que ter que recuperar. Mas não importa a dificuldade, não importa o quanto você vai ter que trabalhar, não importa o quanto empenho você vai ter que ter, coragem, Deus está contigo, o Espírito Santo de Deus está no meio do seu povo, o Espírito de Deus está dentro de você, e é Ele quem te fortalece, te dá ânimo, te dá vigor espiritual, emocional e físico, para reconstruir aquilo que precisa ser feito. Oh, aleluia! Se é para Jesus, aplaude forte, irmão. Às vezes na reconstrução a gente acha que não vai ter como fazer. Olha o versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, que trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Dá um glória a Deus aí, irmão. Oh, aleluia! Oh, Jesus querido, irmão, não tem medo não. Você pode não ter recursos, mas Ele tem. Você pode não ter condições, mas Ele tem. Você pode não saber como fazer, mas Ele sabe. Ele faz tremer o céu, a terra, o mar, os continentes, e faz vir recurso de onde a gente nem imagina. Oh, aleluia! Toma posse dessa palavra na sua vida. Fala: Senhor, eu tomo posse dessa palavra. Oh, Senhor Jesus, Deus é o provedor da sua obra, Deus é o provedor da nossa vida. Aqui ele fala de recursos materiais, precisamos, mas eu quero ampliar essa palavra para recursos emocionais, recursos psicológicos, recursos físicos, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua saúde. Deus é o provedor. Coragem, força, ânimo. Não desista, faça a sua parte. O novo de Deus é lindo. Quando Deus reconstrói, irmão, fica muito melhor do que antes. Quando Deus reconstrói, fica muito melhor do que antes. Não importa se foi destruído pelo inimigo, o nosso Deus reconstrói e fica muito melhor do que antes. Oh, aleluia! Deus está falando com pessoas hoje aqui. Tem algo novo para a sua vida. A reconstrução de Deus é nova, é novidade. A Bíblia diz que Ele faz novas todas as coisas. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É o contexto do versículo 9. Olha aí, 2:9 de Ageu, versículo lindíssimo. A glória desta última casa, ou na versão que eu tenho, a glória deste novo templo, será maior do que a da primeira, será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a minha paz,
declara o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo para nós, irmãos, tem algo novo para nós, tem algo novo para a nossa vida, e não vai ser só material não, tem presença de Deus nesse novo, tem Espírito Santo nesse novo, tem Jesus Cristo nesse novo. Sabe por quê? Quando o profeta fala da glória da última casa, ele está incentivando o povo à reconstrução do templo. Só que quando olhamos para o Novo Testamento, nós aprendemos que a glória dessa última casa não era apenas uma construção física, não era apenas parede, laje, não. A glória dessa última casa é Jesus Cristo, o Senhor, o Filho de Deus, o Salvador. Jesus entrou naquele templo, irmão. Jesus foi apresentado naquele templo que eles reconstruíram no tempo de Ageu. Eu não vou ler o texto, mas anota para você ler em casa Lucas capítulo 2, do versículo 22 até o 32. Anota para você ler. Não vou ler porque a hora já foi, já são 11h05. Leia em casa a apresentação de Jesus naquele templo que foi reconstruído. Às vezes estamos tão preocupados com a materialidade, mas eu quero te dizer que as bênçãos espirituais são muito maiores e melhores do que as bênçãos materiais. Quem tem Jesus na sua vida tem tudo, tem paz, tem alegria, tem vitória, tem certeza da salvação, tem esperança eterna. Oh, aleluia! Glória a Deus! Depois a minha, Lucas 32, Lucas 2, 22. Anota aí, minha irmã. Oh, Jesus, coisa maravilhosa é a tua palavra. Terceira profecia. Eu queria ter tempo para falar mais dela, mas eu vou correr. Terceira profecia, ela não está explicada na revista. A revista cita a profecia, mas nenhum dos tópicos a aprofunda. Se depois você quiser esse esboço que eu estou usando na aula, pode me pedir que eu te encaminho. A terceira profecia, irmãos, para mim é a mais importante de todas. E é uma profecia que talvez para nós seja um pouco difícil de entender, eu vou tentar explicar rapidamente. Versículo 10, de Ageu capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: no dia 24 do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Mais uma vez Deus se revela ao profeta e entrega a ele uma profecia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunte aos sacerdotes sobre a seguinte questão da lei. Interessante que Deus sempre, da outra vez também mandou uma pergunta, né? Deus nos questionando. Versículo 12: se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com ela tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Responderam os sacerdotes: não. Em seguida, perguntou Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver, e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Então disse Ageu: é o que acontece com este povo e com esta nação, declara o Senhor. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. É uma palavra dura.
mas toda a correção de Deus é para o nosso bem. Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Nunca se rebele contra uma correção da parte de Deus para a sua vida, porque Deus, quando nos corrige, é porque Ele quer o nosso bem e porque Ele nos ama. Entendam o contexto. O povo já havia retomado a reconstrução. Deus já havia animado o povo a reconstruir. Só que agora Deus precisava colocar o povo de acordo com a sua vontade e a sua palavra, porque com Deus não pode ser de qualquer jeito. Com Deus não é de qualquer maneira. O nosso Deus é santo e santidade Ele exige do seu povo. A pergunta fala de santidade. Deus fala para Ageu perguntar se a santidade poderia ser transferida pelo contato. E eles dizem que não. E depois manda Ageu perguntar se alguém que havia se tornado impuro, olha bem, a impureza agora estava na pessoa. Alguém que havia, não tenho tempo de explicar muito a lei mosaica, mas só para você entender, segundo a lei de Moisés que regia o povo de Israel, se alguém tocasse em alguma coisa impura, ele ficava impuro. Está entendendo isso? Isso acontece hoje ainda, tá, irmão? Se nós tocarmos, se nós colocarmos diante dos nossos olhos coisas impuras, essas impurezas nos afetam. Essas impurezas nos tornam impuros. E era isso que estava acontecendo com o povo. O povo estava fazendo a obra, mas estava fazendo a obra de qualquer maneira, estava fazendo a obra com impureza, não havia santidade no meio do povo, e Deus então traz o profeta Ageu para dizer para aquele povo: purifiquem-se, santifiquem-se, porque se não estivermos em santidade, não adianta fazer nada para Deus. Meu irmão, pode se esforçar, pode vir para a igreja todo dia, pode vir à noite, em madrugada, em oração. A vida está no pecado, está vivendo uma vida de erro, está impuro, a sua impureza contamina a sua oferta. E Deus não aceita oferta impura. Não adianta vir à igreja se não viver o que Deus ensina. Eu profetizo santificação sobre a igreja do Senhor nessa manhã. Seja santificado, que a sua mente seja lavada, que os seus olhos sejam puros, que as suas mãos sejam puras. Você não vai tocar em nada impuro, não vai olhar para nada impuro, porque a sua vida pertence ao Senhor. A sua casa seja santificada na autoridade da palavra e no poder do nome de Jesus. Para encerrarmos a aula de hoje. Não, o pastor não deixa mais eu dar aula aqui no domingo de manhã. Quarta profecia. Última profecia. Tinha mais coisa para eu falar, mas eu tirei. Quarto oráculo. Ageu 2:20. Olha aí para a sua Bíblia. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez no dia 24. Notem que é no mesmo dia essa profecia. No mesmo dia em que Deus chamou a atenção do povo para a santidade. Que Deus disse que o povo estava oferecendo uma oferta impura.
e que por ser impura não era aceita. Nesse mesmo dia, Deus envia uma nova profecia por meio de Ageu. Diga a Zorobabel, agora a profecia é específica para uma pessoa. As outras profecias estavam endereçadas ao povo. Essa agora está endereçada ao líder. Zorobabel era o governador daquela época. Era o responsável pela orientação do povo na reconstrução e na vida civil também. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Dá um glória a Deus aí, igreja. Pode aplaudir que é o Senhor, é Ele mesmo. A palavra fala dEle. Vou fazer 3 análises desse texto aqui. A primeira análise, ela é histórica. Fala de Zorobabel. Fala de honra que Deus está dando àquele homem. Se nós lemos o livro todo, você já percebeu o quanto aquele líder estava empenhado em fazer a obra de Deus, em cumprir a vontade de Deus profetizada por Ageu. Havia comprometimento naquela liderança. E eu quero profetizar sobre a minha vida e sobre a sua vida, que quando temos comprometimento com Deus, Ele está conosco e Ele nos honra. Ele coloca em nossa mão, em nosso dedo, um anel de selar, que garante que Ele está conosco em todas as batalhas. Anel de selar é isso, irmão. Anel de selar marca autoridade. Tem autoridade de Deus sobre a sua vida. Tem autoridade de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida também. A segunda interpretação, ela é escatológica. Zorobabel aqui prefigura ou tipifica o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse sentido escatológico, o anel de selar aponta para o dia de Cristo, quando Ele virá como Rei dos Reis, com toda a autoridade para restaurar o povo de Israel, e nós, a sua igreja, já estaremos com Ele nas nuvens, como esposa do Cordeiro, para gozar as bênçãos celestiais por toda a eternidade. E eu encerro dizendo para você, 1 Coríntios 15, 58, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus te abençoe. Glória a Deus. Fica de pé aí no seu lugar, meu irmão. Como é bom estar na casa do Senhor, não é verdade? Bom é ouvirmos a sua palavra.